Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e da Universitária AM 820 kHz. São 11h31 e começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Nós já estamos ao vivo nas nossas redes sociais, estamos transmitindo via streaming pelo endereço facebook.com/programa Fora da Curva, também pelo facebook.com/99 Universitária. Estamos dominando o mundo, querendo dominar o mundo em todas as redes sociais, com o bom jornalismo. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, sempre com o nome Programa Fora da Curva. Você já pode mandar sua pergunta, seu questionamento, sua dúvida, porque hoje a gente fala sobre a reforma trabalhista e a gente pergunta, será que vão rasgar a nossa carteira de trabalho? E você, por favor, já pode enviar a sua pergunta. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria ler um pequeno texto. Eu estou roubando, mas é um roubo com sentido, porque o autor me permitiu. Eu vou ler um texto que eu acredito que é um grande editorial a favor do bom jornalismo, e ele mostra aqui o Fora da Curva veio, qual é a nossa praia. Esse texto é de Miguel Rios e eu peço um pouco de atenção para vocês escutarem esse depoimento. O compromisso jornalístico não se resume a dar voz aos vários lados da questão. Esse jornalismo é raso, ultrapassado e viciado. Serve a interesses. Há questões em que certas vozes são dispensáveis e até mesmo anacrônicas, injustas ou de retrocesso. Jornalismo, minha gente, não é para dar voz a fascismo. Não é para posar de isento diante dele. Não é para publicar falas violentas e preconceituosas em nome de democracia de opiniões. Divulgar apoio a machismo, LGBTfobia e racismo, porque tem gente que pensa assim e deve ser representada, é jornalismo cúmplice. Bom jornalismo combate gente assim. Bom jornalismo enfrenta o grito odioso de que, abre aspas, bandido bom é bandido morto. Se não anula, o denuncia. Bom jornalismo não circula com artigo defendendo assédio sexual. Bom jornalismo é pelos direitos humanos. Bom jornalismo não defende retirada de direitos trabalhistas. E esse é o nosso tema de hoje. Jornalismo não é para servir de alto-falante a fundamentalismo religioso e nem a indigência intelectual. Não é para publicar que debate de sexualidade e gênero na escola é incentivo à homossexualidade. Bom jornalismo não referenda a defesa de que ensinar história, sociologia e filosofia é doutrinação marxista. Bom jornalismo sabe que Marx é referencial no pensamento humano e até o revolucionou. Bom jornalismo não defende criacionismo como alternativa à teoria da evolução. Bom jornalismo preza pelo consenso científico, a melhora do senso crítico, a análise sofisticada, inclusive sobre religiões e suas ideologias. Por fim, minha gente, bom jornalismo não incrimina sem provas, não condena uns e alivia para outros. Jornalismo é para apurar, investigar e esperar caso ainda sobrem dúvidas. Bom jornalismo é responsável e não é venal. Jornalismo pode ter lado e deve assumi-lo, mas jornalismo tem que ter ética, sobretudo caráter. Este texto é de Miguel Rios, jornalista, e nos representa bastante. Eu sou Adriana Santana, professora de jornalismo da UFPE, e apresento agora os meus convidados, a quem já agradeço bastante a presença. Shinaide Mafra. Shinaide é advogada. Se eu errar, me corrija, por favor. São vários predicados aqui dos nossos entrevistados hoje. Shinaide integra a comissão de Previdência e Trabalho, é isso? Seguridade Social da OAB. Da OAB. E Shinaide também é advogada, entre outros clientes, do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Bom dia, Shinaide. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes da 99.9. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui debatendo sobre a reforma trabalhista. Pena que o tema é tão triste. Carlos Silva. Carlos é auditor fiscal do trabalho e ele é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. É isso? É isso, Adriana. Bom dia, Adriana. Bom dia, minha colega Shinaide. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez o espaço para que, junto com vocês e todos que estão nos ouvindo, debater esse assunto tão importante para todos nós. Bom dia, eu que agradeço a vocês. Gente, a gente já esteve há mais ou menos um mês atrás juntos, né? Nós três aqui na bancada, discutindo a reforma trabalhista, e vocês retornam hoje porque a reforma
provavelmente será votada agora no Congresso Nacional durante essa semana, né? Semana passada, só fazendo um retrospecto, o governo federal perdeu numa primeira votação exigindo urgência para votação, mas logo no dia seguinte o presidente da casa, deputado Rodrigo Maia, né, do Rio de Janeiro, conseguiu numa manobra, mais uma vez, inexplicável, não é? Conseguiu que essa votação tivesse efeito e, enfim, votou-se pela urgência, né, da medida. Essa semana a gente vai ter certamente a votação no plenário. Vocês agora no início do programa, antes do programa começar, me falaram, estavam ambos muito tristes e taciturnos, embora lutando bastante ainda, me falaram que a reforma ainda é pior do que a gente a pintava anteriormente. E eu queria começar perguntando, Schneider, a você, por que o texto que está indo amanhã, provavelmente, ou quarta-feira para votação, ainda é pior do que aquele que a gente discutiu há mais ou menos 30 dias? O que é que aconteceu nesse tempo, Schneider? Pois é, Adriana. Em dezembro do ano passado, quando a proposta foi formalizada, ela tinha 9 páginas. Era um projeto curto, ruim, mais curto, que tinha 9 páginas e que alterava somente 7 artigos da CLT. Eis que, passados esses 4 meses de discussão, e estávamos todos em foco desse projeto apresentado em dezembro. Quando foi no dia 12, o relator da reforma, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Exatamente, né? Ele mesmo. Ele apresentou um substitutivo, ou seja, um novo projeto substituindo o anterior, só que nesse caso são 132 páginas. Quem tiver interesse de ler, são 132 páginas esse substitutivo. Vejamos que o anterior tinha 9. As 9 cresceram para 132 páginas, alterando 200 artigos da CLT. Então, o que tinha sido vendido como uma mini reforma trabalhista virou uma reforma profunda da CLT. São vários artigos, são 200 artigos, para ser bem precisa, que está sendo alterado na CLT. Então, é uma reforma total do direito do trabalho como a gente conhece hoje, né? Aquilo que existia ano passado pode não existir a partir de junho, que é a ideia de reforma. O pesadelo, então, é ainda maior do que a gente imaginava. Carlos, a gente, então, não está vendo, tentando responder a nossa pergunta do programa, né? Não vão rasgar só a CLT, só o que já seria muito, né? Estão rasgando a Constituição brasileira, é isso? É isso, estão rasgando e sem nenhum pudor. Na verdade, é isso que nos deixa estarrecidos. Estão tratando essa reforma de uma maneira falaciosa como sendo a promotora do desenvolvimento no nosso país, a que vai resgatar as condições para o crescimento econômico do nosso país. É uma grande mentira isso, porque outros países no mundo já se utilizaram de medidas similares ao que o Brasil hoje tenta fazer, o Congresso tenta fazer, e o resultado não é nada disso, que tentam convencer a todos. Na verdade, o que vai acontecer é a ampliação da margem de ganho, de lucro dos empresários, que é o objetivo. Esse é o objetivo. O projeto, como a doutora Schneider acabou de falar, ele ficou muito pior do que era antes, porque o relator da matéria, o deputado Rogério Marinho, do PSB do Rio Grande do Norte, ele, como já havia dado sinais, incluiu muitos outros pontos que não eram abordados inicialmente no texto original do projeto 6787. Ô Carlos, entre esses pontos, já adiantando, e eu fiquei bastante preocupada com um principalmente, é o do trabalho intermitente, que era um projeto de lei que estava correndo em paralelo e agora parece que entra já dentro dessa reforma. Queria que você explicasse brevemente o que é o trabalho intermitente. O PL, o projeto do trabalho intermitente, ele seguia num projeto autônomo, independente, assim como outros 2.300 projetos que tratam da matéria trabalho tramitam hoje no Congresso Nacional. E o da matéria do trabalho intermitente foi incluído no relatório. O relator já havia sinalizado a sua simpatia por esse projeto. E o que é que ele significa? A Adriana, a doutora Schneider, que conhece bem, todos que nos ouvem, ele significa o seguinte: o empregador agora, se isso for aprovado da maneira que está, o empregador, ele só estará obrigado a pagar ao trabalhador as horas efetivamente trabalhadas. O que significa? Então, isso significa o seguinte: se você é empregador e convoca o trabalhador para estar, imagine que você tem uma loja no shopping e ele chega lá no shopping na hora da abertura, 10 horas, mas ele só é convocado propriamente a trabalhar, ir para o balcão da loja e atender 3 horas
mesmo tendo chegado 10 horas da manhã e só saído 10 horas da noite, se ele só trabalhou atendendo alguém 3 horas, ele só vai receber 3 horas. É o fim da hora de exposição. Então você está trabalhando porque você está à disposição e você não vai receber. E você não vai receber. É escravidão moderna, né? É escravidão moderna. É isso que já é praticado por muitos e é punido, é combatido. Os auditores fiscais de trabalho, quando encontram isso, autuam as empresas. Esse é, inclusive, um dos elementos utilizados na caracterização do trabalho análogo ao de escravo. Mas o que é que o projeto está fazendo com relação a isso? Está legalizando o ilegal. Isso valeria para qualquer categoria profissional? Para qualquer categoria profissional. É estarrecedor. É de uma ousadia nunca vista nesse país e com um despudor sem tamanho por parte de todos que representam esse Congresso, especialmente o relator, que chegou a dizer que era bom que os trabalhadores não conhecessem exatamente o que significava a reforma trabalhista. Rogério Marinho. Quer dizer, é um absurdo. Né? Claro, se as pessoas souberem, todo mundo vai para a rua se revoltar. Dia 28, inclusive, greve geral, não é? Convocamos também todos. É mais do que absurdo. A gente já falava num programa anterior que é a institucionalização do crime. É isso, não é? Em relação à lei trabalhista. É isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo, como, por exemplo, também, Adriana e ouvintes, nos deixa a todos, auditores fiscais do trabalho, também estarrecidos, é o bloqueio, é o impedimento do acesso à justiça do trabalho que esse substitutivo vai promover. Só contextualizando o ouvinte, gente, e me ajudem aqui na explanação, pelo projeto, ainda no projeto anterior, né, e era a principal crítica que se fazia dos juristas em relação a esse projeto, é que o negociado seria superior ao legislado, não é isso? Aquilo que você negocia com o patrão, que hoje tem uma importância, mas não é a maior importância, agora vai ser a coisa mais relevante. Aquilo que você negocia com o patrão vai ser mais importante do que a própria legislação. Mas, além disso, não só o negociado vai ser mais importante, me corrijam se eu estiver errada, vai ser difícil para o trabalhador chegar às vias legais, é isso? Com esse impedimento que você acabou de nos explicar. É exatamente isso, Adriana, que vai acontecer. O que vai acontecer? Eles incluíram vários pontos que dificultam o acesso, como, por exemplo, aquelas perícias que são realizadas para aferir as contas. Sim. Se, por acaso, ao final de toda essa verificação judicial, o trabalhador não tiver o direito àquilo, os valores gastos com aquela perícia deverão ser pagos pelo trabalhador. Meu Deus. Se ele perder, por acaso, alguma ação judicial, os valores de sucumbência, de honorários sucumbenciais, que antes, na esfera, inclusive, daqueles que provam pobreza, né? A insuficiência financeira para arcar com as despesas, mesmo nestes casos, eles serão condenados. O trabalhador que já vai ali pedir e clamar por justiça... Já vai receoso, não é? Já vai receoso. Agora nem vai mais. Ele pode ser condenado a pagar as sucumbências. Ele só pode ajuizar qualquer pedido na justiça se ele provar que tentou, de forma extrajudicial, negociar e ajustar aquela situação. Ou seja, ele tem que provar que tentou... Como é que ele vai provar isso? Pois é. Não se prova. É uma situação, assim, inimaginável. É, de fato, um ataque à justiça do trabalho, um ataque ao direito do trabalho, para, além de retirar direitos, impedir a reclamação por aqueles que sobraram. Os direitos que sobraram... eles terão dificuldade de serem reclamados na justiça. É muita vontade de explorar o trabalhador e dizer que ele está abaixo do empregador. E de maneira explícita agora, né? Ô, Schneider, você podia lembrar pra gente, pros ouvintes, além desse circo de horrores que a gente tá pintando aqui, que infelizmente é verdade, né? Quais eram os outros pontos do projeto que tornavam a CLT quase inútil? Nós já havíamos falado sobre aquela jornada de 12 horas, que a gente estava especulando como seria. E agora, já nesse substitutivo, o deputado Rogério Marinho deu as caras e explicou como é que funciona. Ele quer instituir aquela jornada que hoje é para vigilantes, médicos, enfermeiros, de 12 por 36, como a regra geral. Todo mundo vai poder trabalhar em 12 por 36. Basta que seja feito um contrato individual. Isso é uma regra de exceção. E antigamente você precisava de um acordo coletivo. Inclusive, eles querem indenizar a 1 hora de intervalo. 1 hora de intervalo é medida de saúde. Então eles querem tirar. Não é bem. Exatamente. Então eles querem tirar 1 hora de intervalo e pagar isso como verba indenizatória e não salarial, que é hoje a regra.
Entendi. Ô, Chinete, sobre isso, um jurista chamado Souto Maior, que você certamente conhece, né, que é juiz do trabalho e que é professor da USP, ele deu uma declaração bem forte ontem ao Jornal do Brasil, e eu vou chamar ao pessoal aqui da produção para ler esse texto. Quem vem é Matheus Henrique. Por favor, Matheus. Bom dia a todos. Bom, de acordo com Jorge Luiz Souto, o professor da USP de Direito, ele afirma, abre aspas, o projeto como um todo só tem dispositivos que geram precarização no trabalho, reduzem direitos e impedem o acesso à justiça pelo trabalhador. São mais de 200 dispositivos nesse sentido. Não se trata de uma reforma, mas de uma alteração profunda no modo de produção, nas relações de trabalho e na vida nacional como um todo, e tudo sem o mínimo respeito ao processo democrático. Fim da democracia, fim da legislação trabalhista, fim da possibilidade de você ir atrás dos seus direitos, né? É muito grave, gente. Foi como tudo começou, porque essas reformas, Adriana, elas começaram rasgando a Constituição e rasgando compromissos internacionais que o Brasil firmou com a comunidade internacional por meio da ratificação da Convenção da OIT número 144. Da Organização Internacional do Trabalho. Da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Essa convenção, que no ordenamento jurídico brasileiro, ela ganha, em razão de ter sido ratificada pelo Brasil, ela tem a natureza supralegal, é como se ela estivesse acima da lei, implicando obrigação ao governo, ao Estado brasileiro. Ela obrigaria uma consulta, uma ampla consulta pública. E não houve. E não houve, nem na reforma trabalhista, nem na reforma previdenciária. E nem nesses substitutivos agora, e né? tampouco no substitutivo, que de maneira assim avassaladora e de uma maneira assim escrachada, a Câmara dos Deputados sapateou, né, sobre a dignidade do trabalhador e da sociedade, quando, derrotado num dia, no requerimento de urgência, colocou em pauta no dia seguinte, após manobras que nós desconhecemos a direção delas, e conseguiram mudar um quadro de reprovação de um requerimento para aprovação. De urgência. De urgência. Né? Deve ser votado amanhã. É muito esquisito como se consegue mudar a decisão de um plenário de um dia para o outro. Leva toda a população brusca, a pensar muitas coisas, né, sobre o que pode ter acontecido para os parlamentares mudarem de ideia. Sim. Inclusive, o relator, que a gente já falou bastante dele, mas é preciso falar, né? Rogério Marinho. Tem que decorar esse nome. Grave este nome. Rogério Marinho tem declarado na imprensa que o projeto não só vai ser aprovado, como vai ser realmente aprovado em regime de urgência, e em junho ele já quer que isso esteja valendo na legislação. Estamos no final de abril, né? Realmente é algo avassalador, rápido, né? E a gente, muitas vezes a gente fica se perguntando se a gente não está fazendo nada. A gente até está fazendo, né? Mas digamos assim, as forças políticas, infelizmente, têm agido mais rápido do que a gente, né? Do que a própria reação das pessoas. Com certeza. Olha, Adriana, eu estive, a Câmara dos Deputados, para construir esse relatório do substitutivo, ela promoveu muitas audiências públicas para ouvir a população. Eu estive lá falando pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, representando os auditores fiscais do trabalho. Fiz uma exposição dura contra a reforma trabalhista, assim como vi muitos outros representando a advocacia trabalhista, os advogados trabalhistas, os juízes do trabalho, os procuradores do trabalho, todos lá falando duramente, e ao final, lendo o substitutivo, me parece que nada do que foi falado contra a reforma foi ouvido. Aliás, acredito até que eles tenham ouvido nossas posições contrárias e construíram um texto para piorar, partindo do que nós fomos lá defender. Porque só assim para entender, né? Para entender esse relatório absolutamente absurdo, que despreza plenamente o trabalhador e o direito do trabalho. Gente, a gente escutou algumas pessoas ao longo da semana, né, sobre desrespeito à legislação trabalhista, e um deles, que é um depoimento anônimo, eu queria chamá-los para escutar agora e depois a gente comenta sobre. Bom, trabalhei durante 2 anos numa empresa de telemarketing, certo? Eu sofri perseguição, aconteceu também de eu receber várias suspensões, dentre elas suspensões por pausa pessoal, porque informava a medida disciplinar que eu estava tirando pausa acima do tempo programado, que de acordo com a lei isso é proibido. É uma necessidade pessoal nossa e de fato não tem um horário específico para tirar essas pausas e nem uma duração específica. E começaram a vir várias suspensões. Eu acabei pedindo um aviso prévio para mim sair da empresa, porque isso já estava acontecendo há mais de 3 meses já. Meu salário estava vindo muito baixo por causa das suspensões e eu não tinha condições mais de pagar minha faculdade. Foi quando eu pedi o aviso prévio e saí da empresa.
Carlos Schneid, depoimentos como esse são comuns, acredito, na realidade de trabalho de vocês, né? Ele falou que trabalha, é um depoimento anônimo, obviamente, né? Também no represália, ele fala que trabalhava numa empresa de uma terceirizada de telemarketing, né? É bem comum que aconteça nessas empresas, né? O que é que a gente escuta em relação a reclamos trabalhistas, em relação a esse tipo de empresa, Schneid? Você que trabalha diretamente com isso. Adriana, a gente, quando escuta o deputado Rogério Marinho falando, a gente acha que ele vive no mundo encantado de Bob, né? Que ele não sabe qual é a realidade do trabalhador brasileiro. Ou então sabe demais e quer reforçar ainda mais essas Exatamente. perdas, né? Na realidade, vende-se uma ideia que não existe. É uma coisa extremamente arbitrária. É uma falta de respeito com a população, porque só quem trabalha com reclamante, né, que são as pessoas que reclamam, que vão à justiça, sabe do dia a dia. Eu faço isso todos os dias. Então, perseguição, assédio moral, ausência de respeito aos intervalos, tudo isso que o Dr. Carlos vem falando desde a nossa última entrevista. Isso é recorrente. É realidade, É não é exceção. Exatamente. Então, como é que a gente quer estabelecer regras que já não vou respeitar, como eu disse agora? O 12/36 não vai ter um intervalo de 1 hora para descanso. Isso não é... É sobre-humano, né? Isso é sobre-humano, exatamente. A gente vê todos os países da Europa, porque o tempo inteiro a gente vê o pessoal fazendo comparativos, Isso, né? com a Alemanha, com França, com o Japão. Na Holanda se trabalha 29 horas semanais. A gente quer estabelecer aqui 12 diárias. Então, faça uma conta, 29 horas semanais, 36 é a média em toda a Europa. Sim. Porque lá se preza a qualidade de vida. E não 50 e tanto agora, né? Como querem que se trabalhe. Exatamente. Então, assim, tudo que está sendo proposto, se você analisar, se você ler o texto, você vê que é uma reforma para o empresariado. Em momento exclusivamente. Em momento nenhum existe alguma cláusula, alguma alteração que foi benéfica para o trabalhador. Ao contrário. Isso o Carlos Ciro já tinha dito, também reforçado, e você também ensinado no programa anterior. Não tem nenhuma medida favorável ao trabalhador. Nenhuma. Né? Pelo contrário. E essa história, que eu acredito que seja balela, mas eu vou perguntar, porque é minha obrigação perguntar, de que a reforma trabalhista iria aumentar os postos de trabalho no Brasil por conta da flexibilização. Isso é verdade? Vai aumentar posto por conta dessa reforma? Essa é a grande mentira dessa reforma, na verdade. Porque como a gente já bem fez, e como a doutora Schneid acabou de dizer aqui, né, só comparam com o ruim, com um exemplo ruim, né? Não comparam com o que deve ser comparado. Como é o caso do que aconteceu, por exemplo. Por que então o governo brasileiro não se comparou ao que foi resultante da reforma trabalhista na Espanha e no México? Onde, com a mesma ideia que aqui o governo brasileiro tenta fazer as pessoas acreditarem que vai aumentar emprego, lá diminuiu o emprego. Diminuir o emprego decente, o emprego com carteira assinada, aquele emprego por tempo integral, aumentando aumentando a informalidade, aumentando o trabalho a tempo parcial e reduzindo o salário. É isso que o projeto vai promover. E deu em crise no futuro, né? Futuramente deu em crise econômica gravíssima. O que nós estamos assistindo, né? Eles retiraram direitos, eles flexibilizaram os instrumentos de controle dos direitos dos trabalhadores e não conseguiram nada que prometeram de crescer a economia do país, de desenvolver o mercado de trabalho. Nada, absolutamente nada. É o que vai acontecer no Brasil. E esse tipo de comparação a gente não escuta. Não escuta na imprensa corporativa, não tem escutado nesses discursos favoráveis e também não tem escutado a real intenção, por exemplo, de expressões como flexibilizar. Flexibilizar, na verdade, é rasgar a CLT. Sejamos justos com as palavras, com o nosso bom português, não é isso? E várias pessoas que estão bastante preocupadas, óbvio, né? É uma medida que mexe com todo mundo, praticamente não, com todo mundo aqui no Brasil. Várias pessoas entraram em contato conosco, não é isso, Ed Rodrigues? Você poderia falar o que as pessoas estão falando no programa? Bom dia. O ouvinte Roberto Silva comentou: bom dia, assistindo aqui de São José do Imipibu, no Rio Grande do Norte. Isso tudo parece que não será resolvido com voto. Pedro Jordão comentou sobre o texto que tu leu mais cedo. Miguel maravilhoso. Texto Miguel Rios. A ouvinte Olga Lima comentou: bom jornalismo. O ouvinte José Divaldo comentou: ótimo tema, parabéns pelo programa. Obrigada a vocês. Carlos Araújo comentou: excelente texto, sou professor de História e estou aqui na Zona Sul de São Paulo, Jardim Ângela, acompanhando esse excelente programa. Obrigado, professor. Cineide Pereira: isso mesmo, bom jornalismo é para ser feito por profissionais que têm compromisso com a profissão, que fazem o curso de jornalismo. Dono de jornal precisa compreender essa questão e respeitar o trabalho desses profissionais quando exigem uma pauta para agradar seus interesses pessoais. A situação trabalhista dos jornais vai ser tema de outro programa, viu? Me cobrem aqui.
E o ouvinte Marcos Aurélio comentou: infelizmente, com a reforma trabalhista do governo Temer, a justiça do trabalho será indubitavelmente extinta com o passar dos anos, vez que, se acordado entre patrão e empregado irá prevalecer sobre o legislado, pergunto, qual será a função do juiz trabalhista? Nenhuma, apenas julgar poucos casos sem nenhuma importância. É isso, Carlos Schneider. A justiça brasileira trabalhista, ela tende a acabar? Ela restará muito enfraquecida, sem nenhuma dúvida, porque o trabalhador vai ter dificuldade de acessá-la e da maneira como a discussão foi organizada e orquestrada, todos os instrumentos que a Justiça do Trabalho utiliza para garantir efetivamente o direito do trabalhador foram atacados, como, por exemplo, as súmulas que representam os julgados repetidos e que, por assim sumulados, eles passam a vincular as decisões dos juízes que julgam casos similares. É a jurisprudência que a gente chama. Jurisprudência. A jurisprudência sumulada foi amplamente atacada por todos os parlamentares empresários, maus empresários, que em razão destas súmulas já sofreram algumas punições devidas e muito bem aplicadas. Estão todos eles agora querendo livrar o próprio corpo do ordenamento jurídico brasileiro, defendendo essa atrocidade que é o projeto. Eu incluo aí nesse estarrecimento, por exemplo, a permissão, Adriana, doutora Schneider, que o texto do substitutivo trouxe, de permitir até que mulheres grávidas trabalhem em atividades insalubres. Como, por exemplo? É um absurdo, como, por exemplo, o trabalho com exposição a produtos químicos, o trabalho com exposição a ruído excessivo. Ou radioatividade. Ou também, não há qualquer Isso hoje barreira. É proibido. É proibido. E vai ser, caso passe... Desde que ela comprove aprovado por meio do atestado médico de que não há problema nenhum para ela. E algum médico vai comprovar isso. Importante isso, né, doutor Carlos? Que lá no texto tem dizendo que não causa nenhum problema para ela. Não está se defendendo na nascituro. Exatamente. Então, é de ficar Gente, assim. aterrorizante. É aterrorizante. A ousadia, essa é a palavra. A ousadia, o descaramento de quem defende esse texto. Né? É de fato rasgar a CLT, é rasgar a nossa Constituição, é rasgar nossos instrumentos democráticos de construção do direito e de mudança do direito. Porque não foi o movimento que nós assistimos no Brasil, especialmente desde junho de 2013, que levou e legitimou esse Congresso a fazer essas mudanças. Em junho de 2013, quando fomos à rua, nós queríamos ampliação de direitos, nós queríamos transparência, nós queríamos ser ouvidos. E não é nada disso que está acontecendo. Aproveitando esse teu chamado, né, pra gente ir pra rua, e aproveitando, infelizmente, que o programa está terminando, eu queria deixar um espaço de poucos segundos para vocês dizerem o que é que vocês vão fazer durante essa semana em relação ao tema. Vocês estão indo para Brasília, Carlos, eu sei que está indo, Schneider, o que é que vocês estão fazendo para tentar barrar esse projeto, gente? Eu estou indo amanhã representando o SINAI, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, para Brasília, me juntar a todas as outras entidades que representam os servidores públicos e representam o movimento sindical de trabalhadores, para lá tentar fazermos mais uma barreira para impedir essa votação e tentar, se ela seguir adiante, as alterações no texto com as emendas que foram apresentadas. Regimentalmente, nós podemos ainda no plenário da Câmara apresentar e destacar algumas emendas para que elas sejam... Ainda é possível fazer alguns reparos no texto, e é isso que nós vamos tentar fazer com o apoio de muitos deputados que ainda estão lá defendendo, como todos deveriam estar, defendendo o direito de trabalho, defendendo os trabalhadores, defendendo o nosso povo. Hoje também acontece, em razão de estarmos no mês de abril, que em razão do dia 28 de abril, que é o dia da greve geral, e também o dia mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho, o Ministério do Trabalho encampa uma campanha chamada de Abril Verde, e nós estamos, em nome do Abril Verde, aí lutando para destacar a problemática dos acidentes de trabalho no Brasil, que com esse projeto vão aumentar e muito em razão do descontrole na realização da jornada do trabalho. Sem dúvida. Obrigada, Carlos. Schneider. Adriana, eu tenho rodado Pernambuco inteiro dando palestras sobre reforma da Previdência, sobre reforma trabalhista e chamado a população, né? O momento realmente é de união, as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Eu tenho feito questão de empreender o meu tempo com isso. Então, dia 29, pessoal, ouvintes, todos, vamos nos unir, vamos pra rua. 28, né? 28, sexta-feira. Precisamos parar, precisamos mostrar ao Congresso que a gente não está de mãos dadas,
Não estamos separados, não estamos separados, estamos todos unidos e que essa reforma não pode passar, nem a reforma trabalhista, nem a reforma previdenciária. Estamos juntos nessa luta, o programa Fora da Curva vai terminando por aqui. Você pode acessar este e os outros programas no nosso canal do YouTube, lembrando que o nosso perfil é Programa Fora da Curva. Inclusive a gente vai fazer um especial aqui no dia 28, né? Então, 28 a gente trabalha e a gente está aqui falando sobre essa paralisação. Por que é que a gente precisa ir para a rua, né? Esse é o nosso tema do dia 28. E no dia 1 de maio, que é o Dia Internacional do Trabalho, segunda que vem, a gente vai retransmitir esse programa falando sobre perdas de direitos trabalhistas, infelizmente, justamente no dia do trabalho. Nosso programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação, com parceria com o Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e vários parceiros como o Núcleo de Rádio e TV Universitárias, com a Marco Zero Conteúdo, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Centro Sabiá, o Centro de Mulheres do Cabo. Nós tivemos hoje a produção minha, Adriana Santana, dos alunos de jornalismo Pedro Jordão e Edi Rodrigues. Contamos com apoio na edição de João Lucas, aluno de RTVI, Rádio, TV e Internet. Aqui no estúdio tivemos a ajuda, a presença de Matheus Henrique, André Felipe e Edi Rodrigues, todos os 3 estudantes do curso de jornalismo, e os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Marco Antônio. Hoje não foi Marco Antônio. Foi Marco Antônio, os dois, Marco Antônio e Chico Rocha, os dois. E a gente lembra novamente que a gente retransmite o programa de hoje na próxima segunda-feira, Dia Internacional do Trabalho, e amanhã vocês ficam com a companhia da apresentação de Manina Guiar com o tema Por que tanto ataque ao serviço público? Fora da Curva é o seu programa de jornalismo, crítica e cidadania. Boa tarde, boa semana. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.